Vamos analisar agora como que o nosso retificador controlado se comporta na presença de uma carga indutiva. Então, na nossa carga aqui, no nosso retificador, a gente tem um resistor em série com um indutor. Esse tipo de carga é bem característica de motores de corrente contínua, por exemplo, onde o enrolamento das bobinas do estator e do rotor do nosso motor, eles criam um indutor que vai dar essa característica indutiva da nossa carga. Então, novamente, nessa primeira parte do ciclo aqui, o nosso SCR está diretamente polarizado, mas ainda não houve corrente no gatilho pelo circuito de controle. Então, o SCR está em corte e a tensão sobre a carga ela vai para zero. E a corrente passando pela carga também é igual a zero, nesse instante de tempo. A partir do momento em que o circuito de controle dá um gatilho para o nosso SCR, ele entra no modo de condução e a tensão sobre a carga se torna aproximadamente igual à tensão da fonte. Entretanto, devido à presença desse indutor na nossa carga, a corrente sobre a carga não vai ser exatamente um espelho da tensão sobre a carga, porque ele não consegue variar instantaneamente. Porque lembrem, um indutor ele se opõe à variação da corrente. Então o que vai acontecer? A corrente aqui na nossa carga, ela vai começar de zero e vai lentamente subindo, enquanto que o campo magnético do indutor é formado. Então essa corrente vai subindo. Conforme a tensão atinge o seu pico e começa a descer, a corrente na carga também vai seguir um pico descendo. Entretanto, reparem que quando a tensão na carga foi para zero, ainda existe um pouco de corrente passando pela minha carga devido ao campo magnético armazenado no indutor. Como a corrente passando pela carga não foi para zero, esse SCR continua conduzindo. E a tensão aqui sobre a carga, ela vai assumir valores negativos. Até que, finalmente, a corrente na carga indo para zero, o nosso SCR entra em corte e a tensão sobre ele, sobre a carga, vai para zero. E aí a corrente sobre a carga também se mantém em zero até que se inicie um novo ciclo. É importante ressaltar aqui, apesar da tensão sobre a carga ser negativa, o nosso SCR continua diretamente polarizado nesse trecho aqui do nosso ciclo, porque o indutor ele vai produzir uma tensão negativa enquanto a corrente dele estiver caindo. Imaginem agora que eu modifique o meu circuito colocando agora aqui um diodo em paralelo com a minha carga. Nesse trecho do ciclo, quando o SCR passa a conduzir, esse diodo vai estar em corte, porque o SCR está fornecendo uma corrente que tenderia a descer pelo diodo, e esse aqui não é o caminho favorável para a corrente passar por esse diodo. Então essa corrente vai passar aqui pela minha carga. O que vai mudar agora é quando a tensão na fonte cai para zero. Nesse caso, devido ao campo magnético do indutor, esse indutor vai forçar com que a corrente por ele continue passando. Só que em vez agora da corrente na carga passar pelo meu SCR, essa corrente vai circular aqui pelo meu diodo. Então, nesse momento aqui, a corrente da carga passa a circular pelo diodo, forçado pela tensão que esse indutor induziu devido à variação do seu campo magnético, e a corrente que estava passando aqui pelo meu SCR vai para zero. E aí, nesse caso, o meu SCR entra em modo de corte. O que quer dizer que a tensão sobre a minha carga nesse momento cai para zero. Diferentemente do que a gente teve antes, que a tensão ficou negativa. Mas reparem que ainda assim existe uma corrente passando pela carga. O que mudou agora foi que nessa parte do ciclo a corrente que estava passando pela carga vinha aqui do SCR e nessa parte do ciclo essa corrente está aqui circulando através do diodo. A gente chama esse retificador de retificador com roda livre. Até então a gente viu retificadores controlados de meia onda
Mas é possível também construir retificadores controlados de onda completa. E esse aqui é um exemplo de uma montagem de um retificador de onda completa utilizando um transformador. Um transformador que tem 3 terminais aqui no seu secundário. Quando a tensão da fonte estiver no seu semiciclo positivo, ou seja, a tensão positiva está nesse terminal e o negativo está aqui, a corrente vai passar pela carga através desse SCR aqui em cima. Claro, sempre que o circuito de controle permitir que esse SCR entre em modo de condução. Já quando a tensão da fonte estiver em seu semiciclo negativo, ou seja, a tensão se inverteu, a corrente agora pode ser levada até a fonte através desse segundo SCR, fazendo este percurso. Uma segunda forma de montar um retificador controlado de onda completa é utilizando 4 SCRs sem a necessidade de um transformador. Nesse caso, ou a corrente irá passar pelo SCR de cima, indo através da carga e retornando pelo SCR de baixo até a fonte, ou a corrente irá circular pelo SCR de baixo, indo até a fonte e retornando pelo SCR de cima, dependendo da fonte estar em seu semiciclo positivo ou negativo. As equações para a tensão média e a tensão RMS para um retificador controlado de onda completa são muito parecidas com aquelas expressões que a gente obteve para o retificador completo de meia onda. A tensão média no retificador de meia onda era dado pela tensão de pico da fonte, dividido por 2π, vezes 1 mais o cosseno do ângulo de disparo do meu circuito de controle, enquanto que para o dispositivo, para o retificador de onda completa, essa tensão média ela é o dobro da tensão que a gente tem para o retificador de meia onda. Isso acontece porque no retificador de onda completa ele conduz tanto no semiciclo negativo quanto no semiciclo positivo da tensão da fonte. A tensão RMS para o dispositivo retificador de meia onda é dado por essa expressão. Para o retificador de onda completa a gente tem uma expressão bem parecida, só que em vez de dividir por raiz por 2, a gente está dividindo por raiz de 2. Isso quer dizer que a tensão RMS para o retificador de onda completa é raiz de 2 vezes maior do que a tensão RMS que a gente obtinha para o retificador de meia onda. Então, relembrando, daqui para cá ele é 2 vezes maior e daqui para cá ele é raiz de 2 vezes maior. Já em relação a transferência de potência para um retificador controlado de meia onda, é dado pela expressão Vp sobre 2 ao quadrado, 1 sobre RL, supondo que ele está alimentando uma carga resistiva. Para um retificador de onda completa, a potência máxima que ele consegue transferir é o dobro daquele retificador de meia onda, justamente porque ele consegue utilizar também o semiciclo negativo da fonte. Entretanto, se a gente analisar a relação entre a potência sendo transmitida para a carga em função da potência máxima, a relação permanece a mesma, tanto para o retificador controlado de meia onda, quanto para o retificador controlado de onda completa, em relação ao ângulo de disparo.